Às vezes a gente pensa que vou falar daqui a pouquinho, é uma dupla atitude. Exatamente. Também concordo com você. Então a gente tem que ter muito tato. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho toda a capacitação, tenho uma profissão, me aposentei já, né? E me dediquei à docência de 99 para cá. Quando eu falei, já faltando alguns anos, vamos me capacitar. Comecei a fazer curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, papapá. De repente hoje eu me vejo, como você fala, meio desmotivado para tratar do ensino superior. Porque é uma coisa que a gente não tem como evitar. O professor é aquela pecinha que atrapalha as emoções entre a faculdade e o aluno, né? Porque a faculdade é um negócio, quer vender, o aluno quer comprar o seu diploma, estou falando em geral, tá? De uma maneira bem geral. O aluno quer comprar o seu diploma em 48 vezes. Não quer pegar TP, não quer nada. Se você reprovar por falta, você está sujeito a ser chamado pela coordenação. Já foi coordenador de curso, não vai ter que ficar 2 anos. Não dá, é impossível, né? Então é mais ou menos isso. Por isso que aqui a gente está falando aonde? Das nossas criancinhas, dos menores, para poder influenciar. E vamos falar de evangelho, para a gente ver onde a gente tem o lastro para poder ser firme nas nossas atitudes. Para não ficar nessa dupla atitude. Exatamente, você falou na hora certa. Essa dupla atitude, que é o denominador comum entre pais e mestres, qual é? Aos pais basta amar e aos mestres instruir. Será que é só isso? Eu acho que, pelo que a gente estuda e sabe e aprende toda hora do Espiritismo, aos pais basta, não, aos pais tem que amar, instruir, enfim. Pai, mãe, a gente começa a ler o Evangelho cada vez. Às vezes eu falo para a Simone, tem um filho já todo cavalão, o menino vai casar. Mas eu falo assim, próxima encarnação, vamos vir sem compromisso de criar ninguém. Eu adorei ser pai de criança, mas ser pai de adulto, não gosto tanto, não. O amor não acaba nem diminui, mas de criança, dedicação total. Dedicação total até hoje, mas aquele sentimento realmente é uma responsabilidade. Hoje eu vejo o peso da responsabilidade. Passado todo esse ano, a gente percebe como essa educação da nova era, como tudo isso, independente de que era for, os espíritos estão vindo e as necessidades são as mesmas, não é? A gente vê os amigos, às vezes, uma amiga da minha filha, ninguém agora, quer dizer, conheci eles antes da faculdade, eles levando o trote, olha, estão todos casando, os nenês estão vindo, os espíritos estão vindo, já com a necessidade de amor. São as mesmas, não muda, né? Já vem com uma certa prontidão, como você está falando. Tem sobrinho que a gente vê com 4 anos, 5 anos, mexe no iPad com mais desenvoltura do que a gente. E tem coisa que às vezes não é. Então isso é uma verdade, tá? Continuando, nesse livro aqui do Raul Teixeira, O Espírito que Psicografa, esse livro é o Espírito do Caminho. Ele diz, medos dos pais. Pais e mães, né? Quem são aqui os pais, mas que não tem medo de criar um filho? Criar, não só alimentar, dar banho, trocar fralda, a parte nobre da coisa. Porque eu sempre falo, eu sou até redundante um pouquinho nesse tema, mas eu gosto de falar. No livro Carta de uma Morte, Maria de, como é que é o nome dela? Maria de Deus, né? A mãe de Chico Xavier, ela diz lá na psicografia no livro, os pais são apenas zeladores de um bem que não é seu. Os filhos são filhos de Deus e nós todos, aos olhos da espiritualidade, somos irmãos. Então olha a responsabilidade de você cuidar de algo que não é seu e zelar por aquilo como, né, mais do que você deve zelar qualquer outra coisa, né? É uma coisa tão poderosa que
consegue, pelo menos de imediato. Mas as mães amam filhos até de estupro. Não é? Eu tive uns tempos de uma pesquisa numa faculdade que eu trabalhava, fizemos um projetinho com um grupo de alunos, e eles foram aquela penitenciária, que é um presídio que tem ali na Marginal, Pinheiros, lá quase no finalzinho, quando ela pega a Marginal Tietê. É uma cadeia feminina ali. E as mulheres não matam, só quem mata é homem. A mulher só mata para defender os filhos ou se defender. Ela não mata como o homem mata. Então nós precisamos aprender muito ainda. Não é? Onde eu quero chegar? É daí que tirei, nessa época aproveitamos, eu paralelamente levantei esse dado também. Né? A mulher não tem filho de estupro, então a gente tem que, os homens têm que estar sempre aprendendo com as nossas irmãs de saia. Medo dos pais, tem medo de errar, tem medo de não processar bem a educação dos filhos, medo de se responsabilizar por qualquer exagero. Eu não gosto muito dessa palavra medo, porque até nos próprios livros doutrinários sempre fala que medo é um dos maiores inimigos do homem. Né? A gente não tem que ter medo, mas é o que acontece. E essa falta de esclarecimento dos pais, o amor pode degenerar em quê? Um egoísmozinho, né? Ou então uma criança mimada. Quando eu era criança, a mãe falando para a filha, quando eu era criança, gostava de ficar doente só para ser mimada. Então, tudo é reflexão, gente. Cascãozinho aqui envolto, né, numa bola. Oi? Entendi. Não toma banho. Cascão vendo, eu adoro cascão, vê a nuvenzinha longe, vai juntar de guarda-chuva, capinha, né? E ir correndo, né? Ou a violência doméstica, os pais espancarem dele, né? Aquele tem uma psicóloga amiga da gente que ela fala que um psicotapo, esse tapinha não tem não. Né? Está falando aqui de espancamento que existe. Né? Então, tudo é falta de esclarecimento. E vamos lá, voltando para o Espiritismo aqui. Esse Walter de Oliveira Alves, só para vocês saberem, ele tem uma coletânea, são 4 livros que falam de pedagogia, enfim, muito bacana. E tivemos a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, quando fizemos um curso em Araras, no Instituto de Doutrina Espírita, que tem, eles fazem sempre no Carnaval, um curso de 4 dias, muito legal. E o Walter é diretor não é meio... Aquele, não é dono, mas é o big boy lá do ID, né? Não participa de nada, fica de longe olhando tudo, só jovens que tocam a maioria, não só para vocês saberem. Então é uma pessoa de referência também no movimento, quando se fala em pedagogia, psicologia, ligada à evangelização. A criança que recebemos hoje é o espírito que retorna às lides da terra para uma nova etapa evolutiva, trazendo imensa bagagem de seu passado milenário. A gente tem, né? Fazendo umas contas há um tempo atrás com a turminha da evangelização, os mais velhos, vamos fazer uma conta do ano zero de Jesus para cá. Pelo menos umas 20 vezes a gente já encarnou, né? Pelo menos. Né? Mas, levando em conta que no passado a idade de vida média do século XIX para o XX era 45 anos, estatística. Do 20 para o 21 passou para 74. Do 20 para o 22, certamente nós estaremos já num outro corpo, se Deus quiser, né? Melhorando um pouquinho, não cair os cabelos, então vamos lá. Mas essa reencarnação, essa etapa evolutiva, a gente está sempre aprendendo, e essa bagagem a gente perde. Perde ou não perde? A bagagem de outras experiências. Não perde. Não perdemos nunca. Fica ali na caixinha. Tem acesso a isso? Muito difícil. Pelo que a gente ouve, que a gente sabe, que a gente lê, só parece não. Só Emmanuel que tem todas as encarnações. Nem desencarnado, eu lembro de uma, de duas. Em trabalho de obsessão a gente vê que não lembra. Né? E nem pode lembrar. Já pensou se a gente lembrasse o que a gente fez? De bom seria bom, mas de não é tão bom, não seria bom a gente lembrar, não. E qual que é a educação hoje? Esse ensino é um ensino bom, de qualidade?
Será? Ou esse aqui? E esse aqui, esse quadrinho é famoso, muita gente, vocês já devem ter visto, olha só. Como era em 1969, olha só. Os pais, a professora e o coitadinho aqui. Que notas são essas? E, opa, em 2009, o coitado da professora aqui, o nosso amiguinho feliz da vida e os pais. Que notas são essas? Essa vendo esse quadrinho me lembra do mar. Oi? Não é? Nós todos somos assim, não todos, né? Mexe no filho da gente. É difícil. Os filhos, os pais são zeladores apenas. Vai entender, que zelador nada. É meu, é minha. Eu sou de origem italiana com nordestino, vocês imaginam que racinha ruim que deu, né? Essas coisas. É ciúme total, infelizmente. A gente sofre, demora para aprender, leva na cabeça toda hora, né? Mas é assim. Na próxima a gente melhora. Ou estamos tentando melhorar toda hora, né? E o que fala o nosso Evangelho nesse capítulo? Capítulo 14, no item 9. Capítulo 14, quem sabe? Honrar pai e mãe. Eu não decorei não, mas antes de vir para cá, me conformei, então vocês não acham que... Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. E não é assim. Espreitem, observem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios, e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Eu lembrando, eu tenho 4 irmãos, todos homens, eu brinco com a minha mãe até hoje, meu pai já desencarnou, mas era uma sobrevivência, sobreviveu a 5 homens. Na mesma casa, pelo amor de Deus, a gente lembra que quando a gente tinha 10, 11 anos, não tinha voz, tinha diferença de um ano, um para o outro, quer dizer, a gente era tudo unido, né? As bagunças tudo junto. Mas tem meu terceiro irmão, que é piloto de helicóptero, trabalha no Petrobras hoje, ele tinha uma aversão, eu lembro que meu pai chegou lá, quase não sabia o que fazer, e tinha essa aversão. Ele odiava pessoas negras. Saía de casa, batia do nada na escola, chegou a ser excluído. E os dois lá, né, o pai e a mãe, eu lembro, a gente, irmão, a gente via ele, e às vezes levava umas costas, né? Hoje a gente entende perfeitamente a agonia, pais que ligados ao espiritismo também, que a gente tem, né? E vê que espírito, né, não sabe, não tem cor, enfim, mas ele hoje já não é mais assim. Mas imagine se continuasse. É um vício que a gente tem como explicar. Basta ver. Livros de espíritos, pega a coleção da revista que eu gosto, o Ação e Reação, tem cada história. Né? Cada capítulo é uma história específica para a gente poder refletir e entender. É aula, né? É aula. Cada capítulo é uma aula. E vamos lá. E avançamos então. Que avanço parcial é esse? Relacionamento entre pais e filhos. Hoje está muito diferente do que era no passado. Hoje eu posso conversar com meus filhos coisas que não conversava com meus pais. E meus pais não conversavam com os pais dele. Né? Minha mãe é daquela geração que o pessoal está falando, não é sexagenário, é sexalescente. Mistura de sexagenário com adolescente. Então tiveram que brigar com o mundo para poder ser o que elas são, né? Que hoje já está mais fácil. Né? Às vezes eu até brinco, eu sempre, em primeiro lugar de tudo que ela fez, por causa que meu avô não queria de jeito nenhum que ela fizesse nada, tinha que ser dona de casa, parece que é uma novela das 6, né? Como as mulheres são tratadas. E ela não, fez faculdade, 1, 2, 3, e às vezes até hoje ela com 7,4, vai fazer 7,5 esse ano, fala, mãe, você não tem que mais provar nada para o seu pai. O vovô já foi, é o pai dela, está estabelecida, já está consolidada na sua posição, né? Então, esse relacionamento é um avanço que a gente tem hoje. Relacionamento,
Eu vejo muito mais saudável, porque até tentando um pouquinho o filme, um dos itens que a nossa amiga Dori Conta, ela coloca nesse livro, Educação Nova Era, que é muito importante nos relacionamentos, sejam eles quais forem, a comunicação. Né? Comunicação sem ruído é difícil, mas com o mínimo de ruído possível. Tá? De tal forma que, olha só, vermelhinho, empurrando toda a sujeira para debaixo do tapete. Se essa é uma atitude saudável, não é para nenhuma situação. A psicologia e a pedagogia, isso aqui eu copiei exatamente como está no livro. A psicologia e a pedagogia têm buscado e discutido soluções sobre os frutos de uma educação repressiva. Vocês vejam que a gente está falando não só de uma escola, de uma faculdade, mas da educação de uma maneira ampla, de uma maneira geral, para a gente poder ter um ferramental bom e ter firmeza nas atitudes a tomar. Porque a educação, ela modela as almas, ela recria o coração. Né? A educação, na essência, para nós, ela está modelando nossas almas, está mudando as atitudes, está fazendo o que a gente não gosta do termo reforma íntima, gosta do termo renovação. Renova, daquela sensação de, puxa, hoje eu sou melhor do que era 10 anos atrás, nesse campo de coração, de sentimento, que também as mulheres dando 1000-0 nos homens. Pô, é bom que hoje tem uma minoria masculina, estou deixando. Mas eu falo de coração porque acredito bastante nisso mesmo. Qual será a neurose do nosso tempo? O que vocês acham? Segundo a Dori Conta, tá? O que vocês acham? Essa imagem diz alguma coisa? Solidão. Mais uma. Outro dia nós estávamos andando, me lembro aonde, eu falei com a Simone, dá uma olhada ali. Um casalzinho dos 18 anos, 17, 18, namorados com certeza, mas os dois com um iPadzinho e ali solitários num namoro a dois. Às vezes eu tenho dificuldade até de entender. Eu aceito, mas não entendo algumas coisas, até em razão de alguns conflitos até familiares com a filharada, né? A gente não entende, eu não entendo, mas aceito. E tem que aceitar. Vai adiantar? Vai mudar alguma coisa? Vai voltar a ser como era antes? Não vai ser, vai cair, é uma nova educação, um novo momento. A gente tem que se adaptar. Em 94, quando tinha que começar a me adaptar a computador, essas coisas, nossa, era um pânico. Hoje já nascem, sabe? Faz parte do mundo. Né? O celular, trabalhava antes de casar, trabalhava no Rio Grande do Sul, era morando em São Paulo. Para falar com ela, uma vez você vai no domingo, ia na telefônica, pedia ligação, esperava uma meia hora, que nós fazíamos bem no interior do Rio Grande do Sul, depois de meia hora, para falar, não era como é agora, não, tem e-mail, celular, MSN, com certeza a gente ia gastar muito menos, ter mais contato, né? É muito bom isso, não é ruim, mas são situações que os pais, nós pais, futuros pais, tem que aprender, temos que buscar a ferramenta para lidar com essa situação e caminhar junto para frente também. Adianta chinelo? Hoje? Faz tempo que eu não tenho filho que faz uma chineladinha, mas a gente trabalha com uma evangelização infantil, a gente vê, adianta chinelo? Não adianta, tem que convencer de uma forma que possa entender. Agora, se é aquele banana ou aquela, não, sem filho, né? Não adianta chinelo, não vai adiantar. A liberdade tem que vir atrelada a uma responsabilidade. É uma dificuldade, não quer ser livre, quer liberdade, não quer repressão, não quer nada. Né? Repressão no sentido de estar atento, de comentar. Comunicação, falta de diálogo. Olha só, comunicação, para haver uma comunicação tem que ter desse lado aqui um emissor, desse lado aqui um receptor. E tem que ter um meio de comunicação. Né? Esse meio vai levar a mensagem do emissor para o receptor e vai fazer com que essa mensagem chegue lá do outro lado
de uma forma que se entenda, de uma forma que atenda tudo isso que a gente está falando até agora, né? Então é muito importante. Por quê? Porque a falta de diálogo também é a solidão, né? Falamos agora há pouco, né? Solidão. Família patriarcal, existe família patriarcal? Essa família patriarcal está atendendo, existe uma família onde os dois são responsáveis pelo sustento, pelo dinheiro, enfim, tudo, não existe mais. Né? Ou se não existe? Existe, mas está tendendo a acabar assim, já não acabou, porque não tem mais. A mulher hoje ocupa posições, ela fala no capítulo inteiro. Não vou comentar muito, senão com certeza a gente, uma hora era pouco. E ela aborda muito, a mulher ocupa espaços hoje que ela conquistou ao longo desses últimos 30 anos, né, 40 anos, que não existe mais família, existe uma família matriarca, patriarcal, não tem os dois, né? Não tem mais isso. Então, existe um desencontro e um abandono ainda por conta disso. A gente está caminhando, estamos caminhando, está melhorando muito, mas é um quadro que a gente não pode fugir. E qual será a síntese de tudo isso? Vamos refletir? Olha o nosso amiguinho, nosso priminho mais direto aí. Olha que olhar de reflexão, né? Sabe que o gene, toda a genética do macaco é 99% igual a nossa, né? 99, alguma coisa. Então, é um parente bem próximo. É tempo de quê? Tempo de perceber, percepção. É tempo de quê? De aceitação. Coitada da senhora teve que é aquilo, na paixão, fazer o quê? Né? Tempo de decisão. Então, temos que perceber, temos que aceitar. Acabamos de falar aqui de aceitação, de decisão, decidir. Não dá para ficar esperando. Tudo é muito rápido hoje. Né? Temos de finalmente ter uma ação, uma atitude, movimentar as peças, formar um quebra-cabeça e prosseguir nesse quadro, nesse cenário atual, que realmente às vezes a gente. Por isso que eu acho importante, esse tema é um tema que eu gosto de ler, de estudar, para estar sempre com ferramentas para ter um bem entendimento e depois poder tratar com vocês de uma forma bastante própria. Olha que imagem bonita. Isso aqui não tem o que falar, eu coloquei porque eu achei bonitinho essa imagem. E tem a ver com o tema, né? Olha que imagem bonita, um pai segurando um filho, né? Bastante. A imagem fala, né? Eu estou falando tanto de mulher, vou ter a mãozinha no escorrido também para ficar, né? Vai participa também. Lógico, sem dúvida. É o que eu estou falando, não adianta criar só um, não, os dois fica mais fácil. Tudo na vida fazer. Nós não nascemos, né? Não estamos aqui para estar sozinhos. Nós nascemos para nos relacionar, para ter nossa família, enfim. Senão a gente não estava aqui. Mais uma perguntinha do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar como missão a paternidade? A paternidade aqui, vejam, a paternidade é pais-paternidade. Tá? É sem contestação possível uma verdadeira missão. Olha só, não tem contestação, né? Tem um filho, tem cuidado, tem que criar, que nós vamos prestar conta depois. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele quem? As crianças, uma organização débil e delicada, o corpo débil e delicado, que o torna propício a todas as impressões. Essas são as grandes dificuldades, às vezes, de sair ouvir de alguém também. A dificuldade, às vezes, de você ver o ajustamento, às vezes, quando uma família adota uma criança já mais adulta. Então já está, as impressões já ficaram. Às vezes o tempo que pode a gente estar tendo de promover as mudanças, também às vezes não é que não dá tempo, aí
fica naquela, pode dar certo como não pode. Mas o Evangelho, o livro dos Espíritos, eles colocam uma coisa que a gente pode ter certeza. Veio, você detectou que tem aquela problemática, aquele princípio daquele vício, tem que coibir, tem que cortar. Também essa eu tenho uma aulinha que eu tenho, lembro que eu botei uma imagem de um jardineiro podando uma árvore muito bonita, parando. Né? A árvore já é firme, já é frondosa, dá fruta, é bonita. Mas se não der aquela parada, ela pode ter um galho mais torto, né? Enfim, é nesse contexto aí. Pais de fim de semana. A missão de zelar pelos filhos é dos dois. A paternidade consequente é, diante das leis da vida, tão culposa quanto a maternidade renegada. Então está bem claro, não vamos perder tempo aqui nessa